Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião da Câmara do dia 14 de maio de 2025. Agradecer a compreensão de todos para podermos ter adiado esta reunião por cerca de 30 minutos, por, enfim, um evento que foi necessário a nossa participação. E um cumprimento a toda a Câmara, senhoras e senhores funcionários, também quem nos vai acompanhar através da transmissão digital. E começamos pela apreciação e votação da ata da reunião anterior. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente neste ponto. Não? Então punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Período antes da ordem do dia. Queria saber quem se quer inscrever. Senhora Vereadora Ana Lela Cardoso, Senhora Vereadora Célia Azevedo, Senhor Vereador Paulo Portela, Senhor Vice-Presidente e o Senhor Vereador José Lima. Sim, senhora. Portanto, Senhora Vereadora, faz favor. Muito boa tarde a todos. Eu queria deixar aqui uma felicitação para os alunos do agrupamento de escolas do Sudeste de Baião, que ganharam o primeiro prémio nas Olimpíadas Nacionais do projeto No Poupar Está o Ganho, promovido no âmbito de uma atividade intermunicipal desenvolvida no âmbito do PIPS e em parceria com a Fundação Cupertino de Miranda. Depois de deixar o convite para a exposição que até dia 31 de maio se encontra na Biblioteca Municipal António Mota, a exposição Camilo, Vida, Obra e Inconfidências. Dia 17 de maio, às 21h30, no Auditório Municipal, teremos a peça de teatro 3, A Conta que Deus Fez. Os bilhetes já estão disponíveis na bilheteira online e fica aqui o convite para que todos se possam associar a estas iniciativas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sra. Vereadora Célia Azevedo, faz favor. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Em si, cumprimento os presentes e quem, numa fase posterior, nos vai ver e ouvir em casa. Portanto, nós fomos abordados por alguns comerciantes desta vila, da Vila de Baião, dando nota da falta de informação atempada relativamente ao corte de vias durante a passagem do rally, que terá causado alguns constrangimentos no acesso quer a serviços, quer a clínicas de saúde. Alguns comerciantes terão encerrado até mais cedo os seus estabelecimentos, precavendo depois o regresso a casa. Questionar se realmente falhou alguma informação ou se, eventualmente, isto não se verificou. Depois, dado o aproximar do final das atividades letivas, solicitamos também o ponto da situação relativamente às atividades direcionadas às crianças e jovens para o período das férias de verão. E, mais uma vez, apelar aqui ao alargamento da oferta, quer em relação à idade das crianças e jovens a frequentar, quer relativamente à duração das atividades. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Senhor Vereador Paulo Portela, faz favor. Muito obrigado. Cumprimentar a Câmara, todos que estão aqui presentes, e aqueles que nos vão ver lá em casa dentro de dias, e pedir por especial favor, Sr. Presidente, que esta reunião fosse transmitida, se possível, até à próxima sexta-feira, como é normal, e que fizessem um esforço para continuar. Isto porquê? Porque vou fazer daqui um apelo aos baionenses e a todos os portugueses, mas mais aos baionenses, para que participem nas próximas eleições legislativas. Independentemente da cor política que escolham, do projeto político, acho que devemos dar um sinal de participação, de dever cívico, de participar de forma ordeira, de forma a que tudo corra bem, pelo melhor. Agradecer também àquelas pessoas que já estiveram nas eleições antecipadas, digamos que no fim de semana passado, nas mesas de voto, e àquelas que vão estar nas mais diversas funções, mas se todos colaborarmos de uma forma ou de outra, uns a ir votar, outros a trabalhar para que isto corra bem, acho que era uma forma de nós prestigiarmos a democracia. Depois, Sr. Presidente, o Sr. Presidente falou aí na mudança da hora. Pois sim, Sr. Presidente, como sabe, esta bancada, e penso que não irei dizer nada que não seja a realidade, continuamos a aceder às mudanças de horários, às mudanças de datas, continuamos a colaborar com o Executivo e vamos continuar até ao fim do mandato, e não é pelo facto de não sermos candidatos nas próximas eleições autárquicas que iremos mudar a nossa forma
a nossa forma de ser. Portanto, o nosso respeito institucional tem sido, na nossa ótica, exemplar. Por vezes, da parte do Executivo, nem sempre achamos que isso assim seja, mas, pronto, as atitudes ficam com quem ficam. Depois, voltar a falar num verdadeiro pavilhão multiusos. E vou voltar a falar porque os pavilhões multiusos, e a ideia que nós temos é que não é só para fazer feiras de alimentação e de bebidas. Só pensa isso quem tem uma visão reduzida do que é um pavilhão multiusos. E acho que um pavilhão multiusos já fazia falta há muitos anos em Baião, vai continuar a fazer falta e, quando vier, já vem tarde, no nosso entender, porque eu acho que um pavilhão multiusos podíamos fazer outros eventos, outras atividades, poderiam trazer mais pessoas a Baião, pessoas até de outras valências, que pudessem vir e ficar por cá, pudessem investir mais em Baião, pudessem conhecer Baião, mas pessoas de outras áreas que não só a alimentação e as bebidas. Já demos essa ideia aqui nesta Câmara há várias sessões atrás, inclusive na última, e, portanto, achamos que é uma obra sem dúvida nenhuma necessária. Ouvimos aqui dizer também na última sessão, ou na última reunião de Câmara, que é um tema que nós vamos ouvir falar nos próximos tempos. Pois eu quero dizer aos baianenses que de certeza que vamos ouvir falar como promessa, de certeza que vai ser prometido, de certeza que daqui em 2029 vamos ter o concurso, porque vai ser ano de eleições outra vez e, portanto, seja qual for o Executivo, vamos ter outra vez o concurso e, portanto, não é nos próximos 8 anos que eventualmente teremos um pavilhão multiusos, como acho que Baião merecia. Depois, falar também da festa, do evento, a VES Fest Wine e Music Festival. É um nome que, a nosso entender, até podia ser um bocadinho mais original, dado que até se confunde com alguns eventos que já existem nesta área, e que, neste caso, os eleitos do PSD acham que é bom que se multipliquem formas de promoção dos nossos vinhos, dado a singularidade da nossa casta avesso, facto que tem sido, por nós, no nosso entender, descurado. Não negamos, e já vimos a falar disso ao longo dos anos, que a zona da Pala, e neste caso Ribadouro, merecia que olhassem para ela de outra forma, e esta atividade pode ser uma dessas formas, mas entendemos que é pouquinho, e que nesta área devíamos ter outro dinamismo. Isto porque também nos parece pertinente que se pense nesta zona com mais ambição, mais inovação e por isso criação de um evento, mas um evento de âmbito nacional, não um evento desta envergadura que vamos fazer, porque entendemos que não é suficiente, de forma nenhuma. No entanto, o que nos causa mais preocupação e até alguma desconfiança é que, sendo um evento sobre vinhos da nossa região e já existindo um no Conselho, como a Feira do Vinho e das Tasquinhas, não se faça uma aposta clara no que já existe e que corre bem, dado que ano após ano, segundo o que dizem quem lá está e quem faz da feira um modo de promoção dos seus produtos, vale a pena. Ou seja, incluir esta programação que vai ter o AVES Fest, como provas comentadas, conversas sobre as castas e diversas demonstrações. Tornar mais consistente a feira já existente e reforçar a importância e o alcance do Festival do Vinho, que já temos em Santa Marinha do Zézer. Como diz o povo, quem tudo faz, pouco entrega. E talvez seja melhor a Câmara de Baião fazer uma aposta clara em determinados eventos do que duplicar e a não ser e acabamos por não ser melhores em nada. E depois continuamos com a mesma técnica que eu já venho a dizer aqui e que digo isto sempre publicamente, que é a técnica que este Executivo pratica, que é dividir para reinar, termos coisas pequeninas em todos os lados, que é para toda a gente estar satisfeita e ninguém reclamar, e, portanto, é isto que eu queria dizer aqui nesta Câmara hoje. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Portanto, o Sr. Vice-Presidente, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, a quem está na mesa, colegas vereadores, quem nos há de ver dentro de dias lá em casa. Também, muito rapidamente, fazer aqui 2 ou 3 considerações relativamente àquilo que são os meus pelouros. Desde logo,
uma saudação muito especial à equipa de sub-17 da Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz de Douro, que compete na modalidade de futsal, por no passado fim de semana ter conseguido conquistar a taça de promoção da Associação de Futebol do Porto. Demonstra uma vez mais que realmente vale a pena apostar na formação, vale a pena apostar nos nossos jovens, porque além daquilo que também é o nosso foco principal, que é a prática desportiva e o proporcionar aos nossos jovens espaços para que realmente possam usufruir daquilo que são os gostos e a paixão, neste caso pelo futsal, é sempre muito melhor complementar todas estas situações com aquilo que são a obtenção de títulos e com a obtenção e com o concretizado de objetivos definidos internamente. Peço desculpa. Depois também dar nota para aquilo que tem sido novamente a nossa ação relacionada também ao desporto sénior, nomeadamente naquilo que tem sido a participação na Liga Bóssia Sénior, numa prova promovida pela Liga Inatel e pela Associação de Futebol do Porto e que realmente tem permitido aos nossos jovens com mais idade também poderem participar, conviver, ter alguma prática desportiva e deixar esse registro, porque estamos no mês de maio e já foram realizadas 4 provas onde os nossos utentes dos centros de relação comunitária, como tem sido habitual, têm participado. Depois também uma palavra de agradecimento e de valorização dentro daquilo que também é o nosso plano municipal de caminhadas, para a última caminhada que foi feita, nomeadamente pela União de Freguesias de Ancede e Ribadouro, uma caminhada solidária, que mais uma vez trouxe até ao território muita gente, que permitiu que cerca de 800 pessoas tivessem uma manhã de convívio, de animação e de atividade física, porque participaram numa caminhada com cerca de 10 km, onde foi possível realmente as pessoas também terem alguma atividade física, e parece-me também justo, dentro daquilo que foi esta atividade, e que, por sinal, foi a que, pelo menos até ao momento, e já no ano anterior, foi isso que aconteceu, foi aquela que envolveu o maior número de participantes, e como é óbvio, nós para organizarmos e para termos de ano para ano evolução e para que as pessoas continuem a participar, isso só acontece porque organizamos bem, porque aquilo que é a dedicação e a vontade das pessoas que estão à frente das iniciativas também assim o evidenciam. Deixar aqui esse registro para a quantidade de voluntariados que se associaram à Junta de Freguesia, mais de 80 pessoas que fizeram parte de um grupo de cidadãos e de residentes na freguesia que proporcionaram esta atividade a 800 participantes e que de certa forma nos valoriza a todos, até pela nossa forma de promover o território, mas acima de tudo de organizar iniciativas. Bem-aja a todos aqueles que se associam a estas organizações para realmente promovermos bons eventos. Depois também uma palavra para mais uma vez, e naquilo que também é a ação da Assembleia Municipal, na vertente do Pelouro da Juventude para a realização da Assembleia Municipal de Jovens, que mais uma vez se desenvolveu e que a sessão ocorreu aqui neste espaço de Conselho, aqui no nosso Salão Nobre. Uma palavra a todos os jovens que participaram, a todos os jovens que realmente discutiram os assuntos dentro dos seus agrupamentos e que puderam vir até aqui a este espaço, dar conta daquilo que também são as suas preocupações, aquilo que são os seus anseios e também agradecer à Assembleia Municipal por dar continuidade a esta atividade, sendo certo que este ano não foi possível fazer a visita à Assembleia da República, pela situação que todos nós sabemos, mas esse registro para essa atividade. Depois também só, se o Sr. Presidente me permitir, não tinha aqui isso para falar, mas só uma outra observação a 2 assuntos que aqui foram falados, se o Sr. Presidente me autorizar, só um deles relativamente ao rally e àquilo que a Sra. Vereadora questionou. Antes de dar qualquer opinião ou proferir qualquer comentário, a minha questão é se realmente as questões que lhe foram colocadas são relacionadas com o rally deste ano ou se foi na sequência da prova deste ano que falaram sobre aquilo que foi uma situação a quando de uma super especial que foi feita aqui no nosso território e que realmente nessa altura eu próprio também tive o cuidado de passar por todo o comércio e falar com as pessoas, porque nessa altura sentimos que realmente houve aqui um constrangimento e que as pessoas que se sentiram um pouco penalizadas.
Este ano, aquilo que lhe posso dizer, infelizmente para nós e felizmente para os outros territórios, este ano tocou aos outros a sorte de ter lá essas atividades. Nós aqui, aquilo que houve de atividade, regeu-se por aquilo que é o regulamento de trânsito. Qualquer viatura que possa ter andado aqui e que circulou aqui no nosso território foi ao abrigo daquilo que é o regulamento de trânsito. As autoridades é que podiam ter tido qualquer ação, porque nós não encerramos qualquer via, não fizemos qualquer comunicação, porque também não tínhamos que a fazer. Não sei se serão as mesmas pessoas que há 2 anos me obrigaram a andar aqui, e bem, reivindicando as suas coisas, mas tenho tido cuidado de andar pela rua toda a falar com as pessoas, se realmente estavam a falar daquilo que aconteceu há 2 anos, porque se foi deste ano não tenho qualquer conhecimento, não me chegou qualquer situação, a não ser aqueles, também dos mesmo comércio, que me disseram que é bom quando é aqui em Baião, porque enche os comércios, põe as pessoas aqui, de certa forma, com alguma dinâmica e com alguma atividade comercial, e que este ano todos disseram que quando não toca ao nosso território, que realmente é penalizador e é bom para os outros. Mas isso é fruto de um acordo entre os 3 municípios, que eu valorizo muito, que acho que a dar continuidade deve ser por aí, e dividirmos o bem e o mal pelas aldeias. Depois permitam-me só, Presidente, me autorizar, também só aqui acho que devo fazer, porque quando o Sr. Vereador fala quantas vezes num pavilhão multiusos, eu só espero bem é que não seja com a vontade de que a população se esqueça que estamos a fazer um investimento grande num pavilhão multiusos, que ele já existe e que já está construído há muito tempo, e se for um outro pavilhão multiusos, e se for essa a vontade que venha, também acho que temos que ter ali algum tipo de investimento, se for nomeadamente no local onde foi falado aqui na última reunião. Agora também permitam-me que o diga, porque é este mandato que está a ser feito, 1.100.000 euros de investimento, um pavilhão multiusos, requalificado, com um investimento avultado e, acima de tudo, com o mesmo tipo de funcionalidade que tinha até então, apesar de estarmos a salvaguardar tudo aquilo que é a modalidade esportiva. Não podemos esquecer que aquele pavilhão multiusos também já serviu para muitas outras atividades e, portanto, aquilo que foi o nosso cuidado neste investimento foi salvaguardar que aquele pavilhão permita também ele chegar a outro tipo de atividades e, assim, nós, Câmara, assim a sociedade, assim as associações, estejam dispostas a promover lá atividades que o pavilhão, com as condições que irá ficar, terá, o próprio pavilhão em si terá muito gosto em receber lá novas atividades e da nossa parte acreditamos que o caminho também tem que ser feito pela utilização e dinamização deste grande investimento que está a ser feito no pavilhão multiusos. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sr. Vereador José Lima, faz favor. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos quantos nos vão ouvir dentro de dias em vossas casas. 2 ou 3 notas. Uma delas, começaria já aqui por felicitar, apesar de já ter passado, e na altura devida também foram feitas essas devidas considerações, mas nunca será muito dar os parabéns e dignificar a Banda Marcial de Ancedo pelos seus 180 anos que comemorou há cerca de 15 dias atrás. Portanto, parabéns a uma instituição do Conselho, uma instituição que promove o Conselho, que promove as nossas pessoas, as nossas gentes e este território fantástico e que distribui cultura por tudo quanto é sítio do país e não só. Por outro lado, também felicitar mais uma vez as nossas empresas de Baião, todas no geral, mas naturalmente distinguidas, aquelas que foram distinguidas ainda agora com o PME Líder 2024. Foram mais 2 empresas que no ano transato, o ano passado transato tínhamos 14, este ano tivemos 16, portanto aqui um aumento de mais 2 empresas. Sendo certo que, portanto, como sempre digo, portanto, a economia é uma coisa dinâmica, umas entram, outras saem, e também só para termos aqui esta noção, 10 empresas repetem o Estatuto PME Líder, 6 novas empresas entram, portanto, quer dizer que há algumas que têm também saído. Portanto, mas todas, de um modo geral, portanto, o meu apreço e também aqui a homenagem, se assim posso dizer, portanto, a todas as empresas que todos os dias dignificam a imagem do Conselho de Baião e que tanto empregam e fazem mexer este município.
Também dar nota aqui, já foi falado também ali pelo Sr. Vereador Paulo Portela, portanto, do Wine and Music Festival Avesso Fest. Portanto, é mais uma iniciativa. É mais uma iniciativa enogastronómica, portanto, que a Câmara de Baião idealiza e promove. E como vimos a fazer há muitos anos, portanto, é uma forma de promover os nossos produtos, as nossas gentes, o nosso território e, acima de tudo, promover produtos que são nossos, únicos. Não é por acaso que estamos agora aqui a fazer uma promoção de vinho avesso. Nós temos uma feira que se chama Festival de Vinho Verde das Tasquinhas. Promovemos tudo que é vinho que se produz em Baião. E bem, hoje dizemos assim, estamos em condições de promover um vinho à base da casta avesso. E é isso que estamos aqui a fazer, portanto, um vinho, uma casta que vai ser promovida através de Baião, no Cais da Pala, portanto, um lugar fantástico, um lugar especial para todos os baionenses e não só, mas que vai dignificar muito e a promoção passará exatamente por aí, a dignificar aquilo que de melhor temos no que diz respeito a vinho, que é o avesso. Baião é por norma e é efetivamente o solar do avesso. É aqui que ele tem o seu maior esplendor. Sendo certo que Baião é a sub-região do vinho verde, exatamente pela casta avesso, em que engloba uma parte de Sinfãs e engloba uma parte também do município de Rezende. E não é por acaso que nós também, para este evento, convidamos produtores de avesso do Concelho de Sinfãs e do Concelho de Rezende. E vamos ter, além dos nossos produtores, aqueles que efetivamente têm capacidade e têm no seu âmbito o avesso. Além dos nossos, iremos ter mais três empresários e 3 produtores do Concelho de Baião, de Sinfãs e Rezende. Portanto, serão 2 dias de festa, 2 dias de promoção. Entendo quando diz que devíamos fazer aqui uma coisa muito maior, uma coisa em grande, percebo, mas tudo tem um princípio. Como nas nossas vidas, em tudo, na vida, tudo tem um princípio. E nós estamos exatamente a promover avesso. Vamos falar sobre o vinho avesso, com pessoas que conhecem o que é vinho e vão falar sobre o avesso. E juntamente com isto, promovendo também a nossa enogastronomia, para que efetivamente possamos dignificar e atrair melhor aquilo que é o potencial do vinho avesso. Mas, puxando aqui um bocadinho atrás, quando dizia a questão de ser redutor, é verdade. É verdade porque todos os eventos que a Câmara de Baião faz ao longo dos anos são todos pequenos. São sempre pequenos. Portanto, nunca são aquilo que a oposição quer, nós sabemos disso, tenho noção disso. A verdade é que aquilo que nos diz exatamente é o contrário, porque quando fazemos os nossos eventos, atraímos gente ao nosso município. E reparem só nisto. Hoje nós temos várias pessoas neste Conselho que vivem à sombra, não é à sombra, porque têm que trabalhar, efetivamente, têm que trabalhar, não é lógico, do fumeiro. E tem a ver exatamente com o quê? Com a promoção que foi feita à volta disto. Quantos empresários ligados ao vinho nós temos hoje em Baião e quantas marcas temos em Baião com a promoção que viemos a fazer ao longo dos anos? Quantos produtores de vinho hoje chegam a mercados que nunca pensaram chegar se não tivessem exatamente essa promoção? E não só, como é lógico, tem exatamente o trabalho deles, naturalmente, os apoios nacionais e não só, mas este apoio institucional da Câmara Municipal de Baião, promovendo e trazendo gente a Baião. A nossa restauração, como é que funciona? Funciona exatamente por este pilar que é efetivamente a função de Baião para trazer pessoas ao nosso território. E quando as trazemos, a forma como recebemos, todos nós, a forma como recebemos, até mesmo sem ser para virem comer e beber, mas a forma como recebemos em Baião é uma forma de trazer gente a este município, trazer gente que depois divulga Baião sempre pela positiva. Portanto, este é mais uma forma, portanto, de divulgar Baião, é mais uma forma de puxar para cima, e é puxar para cima, efetivamente, porque a ideia aqui é puxar pelo avesso, valorizá-lo, que isto é fundamental. Portanto, e um dos problemas que nós temos também aqui na nossa produção, Sr. Presidente, eu peço desculpa, outras alturas, com certeza, eu demoro menos tempo. Mas isto o crédito não passa para as reuniões seguintes. Não quero monopolizar isto, mas queria deixar exatamente bem vincado. Um dos problemas que nós temos na nossa produção é que, efetivamente, e isto poderia passar por outras situações, mas que não irei falá-las aqui, naturalmente, que é valorizar aquilo que é nosso, valorizar os nossos produtos. Valorizar os nossos produtos também é colocando-lhe exatamente o valor justo.
Que há pessoas que não colocam o valor justo e prejudicam aqueles que, efetivamente, têm que lá colocar esse valor. E esse valor justo é fundamental. E isto é uma forma de o promover e fazê-lo puxar para cima. Porque quando nós tivermos exatamente produtos de qualidade a serem valorizados da forma como nós vamos valorizá-lo, como vamos promovê-lo, eu não tenho dúvidas nenhumas que isto será bom para Baião, será bom para a região, e no futuro, além de Baião, Sinfãs, Rezende, na festa do Avesso, aquilo que eu pretendo e aquilo que eu desejo é que outros municípios que também produzem avesso, o caso do Marco de Canaveses, e que também produz já ótimo avesso, mas que não faz parte da sub-região do avesso, ou sub-região de Baião, possam também integrar como numa grande feira ou um grande festival do avesso. É tudo. Muito obrigado, Sr. Vereador. Portanto, aqui algumas interpelações. Uma delas, começando pela Sra. Vereadora Célia Azevedo, que, apesar de tudo, o Sr. Vice-Presidente já referiu, mas eu queria perceber bem, porque, a dada altura, entre aquilo que a Sra. Vereadora refere e aquilo que o Sr. Vice-Presidente referiu, há aqui qualquer coisa que não bate certo, porque a Sra. Vereadora referiu que houve serviços que estiveram, portanto, impedidos de funcionar, que tiveram até que fechar, e nomeadamente acesso a serviços de saúde, que também terão alegadamente encerrado, e, portanto, dado que não houve, digamos, nenhuma via que ficou encerrada, era só para eu perceber que serviços foram esses que foram afetados de saúde e outros e que tiveram que encerrar por causa do rally, Sra. Vereadora, já agora? Pronto, Sr. Presidente, como digo, o Sr. Vice-Presidente já explicou e presumo que eventualmente possa estar relacionado com um evento que não fosse. Portanto, o que me fizeram chegar as pessoas é rally. Portanto, foi rally e eu assumo que presumi que o rally tivesse a ver com o rally que decorreu agora no dia 2 e 3, certo? Portanto, eu vou aferir junto das pessoas se de facto estavam a referir ao tal evento que houve os tais constrangimentos que o Sr. Vice-Presidente identificou, ou se será agora este. Admito que, para mim, seria este. E, portanto, não sei se foi ou não. Pronto, fica só a recomendação, porque depois eu próprio não sabia responder a isto, foi durante o rally eu não estive presente, mas é verdade que em função daquilo que foi o momento em que noutros eventos há alguns constrangimentos, e quando há nomeadamente essas super especiais há sempre constrangimentos, mas isso já foi há muito tempo. Portanto, para a Sra. Vereadora, enfim, eu também fiquei com a ideia que se estava a referir a este rally, mas então não será. Bom, fica aqui a recomendação só para se aferir melhor esses assuntos, porque se fosse dito só assim as pessoas vão ficar a pensar que foi agora, quando agora então não houve esses constrangimentos. Mas mesmo assim eu gostaria que depois, no futuro, pudesse só aqui para clarificar exatamente isso. Depois, o final, que se está a aproximar o final do ano letivo, basicamente o ponto da situação sobre aquilo que poderá ser o que está a ser previsto. Eu não sei se a Sra. Vereadora Anabela Cardoso tem Plano de Educação, pode referir-se a isto, por favor. Portanto, estão a ser programadas as atividades que serão promovidas pelo município. Este ano teremos também novas ofertas, uma vez que o IPDJ lançou um programa especial para as férias de verão e nós teremos entidades parceiras a trabalhar também no município. E teremos também, durante o mês de agosto, as atividades que habitualmente promovemos, tanto no mosteiro como na biblioteca, para as crianças estarem ocupadas. Muito obrigado, Sra. Vereadora. A Sra. Vereadora Célia Azevedo, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Apelava mais uma vez, tal como disse na minha intervenção, a englobar, digamos, a estender a oferta para idades mais... Porque não é, miúdos chegam aos 12 anos, já não têm quase atividade nenhuma e o que fazem? Eu apelava aqui para que, aliás, já tenho vindo a falar nisto, tenho vindo a falar porque também são os pais encarregados de educação e avós e outros que geralmente ficam também a dar apoio às famílias, que dizem que devia haver, portanto, alargar as idades para
os nossos jovenzinhos poderem também ocupar, durante as férias de verão, ocupar melhor o seu tempo. Muito bem, Sra. Vereadora, enfim, é verdade que está mais ou menos generalizado e tipificado o tipo de respostas que se encontram para apoio às famílias, nomeadamente entre a interrupção de horários, enfim, dos tempos letivos, mas se isso é verdade, não deixa de ser verdade também que o foco é principalmente naquelas situações em que as pessoas, os nossos jovens, as nossas crianças não têm nenhuma autonomia para poderem, eventualmente, se não for com estas atividades, não possam ter alguma autonomia junto das suas famílias, de suas casas e poderem fazer algumas coisas sem terem que estar acompanhados. E, portanto, não há dúvida que, por um lado, temos que atender a isso. E, portanto, não é em Baião, é no país, é haver um conjunto de atividades que estão tipificadas de uma determinada maneira, principalmente para aquelas crianças e jovens, principalmente crianças, que não têm uma autonomia que lhes permita, enfim, ficarem com outros familiares, com os avós, esse é o foco. Porque depois temos do outro lado, e também já aqui reconhecemos, entre todos, que para uma ou outra família, um ou outro pai, eventualmente se pudesse ter, mesmo nas férias, se não houvesse férias e se pudessem ter as crianças permanentemente ocupadas na escola, enfim, portanto, aqui o foco é claramente para aquelas situações, aqui e no país, não é? Pode sempre melhorar, mas é o foco naquelas situações em que não há uma autonomia que garanta realmente a possibilidade das pessoas estarem noutro registro. Depois, o Sr. Vereador Paulo Portela, 4 pontos, um sobre a transmissão da reunião de Câmara e apelar a que seja, portanto, antes das eleições, nomeadamente até sexta-feira. É verdade que reconheceu que elas são, por norma, sempre publicadas à sexta-feira de manhã, é uma questão aqui dos serviços para o que tenho a fazer e, portanto, desta vez não será, penso eu, diferente. Penso que muito raramente, se é que aconteceu, elas são sempre publicadas à sexta. Penso que só numa altura ou outra em que, porventura, a reunião tem que ser alterada para um dia mais à frente ou 2, é que isso não será possível e, portanto, naturalmente, os serviços farão o que têm a fazer, sem ser preciso qualquer recomendação da nossa parte. Sublinho também o apelo à participação, enfim, de todos, através do seu voto, que é muito importante. Uma referência também à mudança da hora desta reunião, começou mais tarde de meia hora em relação ao habitual, precisamente porque surgiu aí uma outra iniciativa em que eu tive que participar, e os senhores vereadores, e agradecer naturalmente essa disponibilidade. Não concordo com o Sr. Vereador, é dizer que da parte executiva nem sempre é assim. Portanto, já houve também situações em que foram os senhores vereadores, o Sr. Vereador está a assinar com a cabeça, mas é verdade isto que eu estou a dizer. Já houve situações que o Sr. Vereador sugeriu a alteração das reuniões e também da nossa parte também houve essa abertura. Portanto, a abertura dos senhores vereadores do PSD é exatamente a mesma dos senhores vereadores do PS para essas alterações e, portanto, temos a vantagem hoje das reuniões serem todas públicas e, portanto, é fácil de perceber isso. Depois, aqui um assunto que já trouxe na última reunião de Câmara e, portanto, o meu comentário é, ou o Sr. Vereador já não se lembra do que discutimos aqui, ou, então, enfim, a minha leitura também é que, se calhar, já não haverá, assim, muitos outros assuntos para falar. Ou seja, um verdadeiro pavilhão de multiusos, porque, para dizer esta expressão, quer dizer que o pavilhão multiusos que nós temos não é verdadeiro e, portanto, ele é verdadeiro também. E quem lhe deu o nome, inclusivamente, foi, enfim, um executivo de maioria PSD, portanto, eu acho que aquilo é um pavilhão multiusos verdadeiro. Depois, enfim, o Sr. Vereador falou nisso na última reunião e eu respondi-lhe, ou seja, efetivamente, se nós, quando lançamos a Feira de Fumeiro e Cozida à Portuguesa ou o Festival do Banho Assado e o Arroz de Forno, imaginássemos em 2006 que, passados estes anos, aquelas iniciativas tinham a pujança que têm e, inclusivamente, nós não sabemos daqui por 10 anos como é que serão as feiras, enfim, municipais, vamos dizer assim, mas é verdade que
se soubéssemos eventualmente como é que isto evoluiria, porventura era uma coisa que se poderia pensar, uma coisa, pronto, mais dedicada exatamente a este tipo de eventos. Conforme lhe disse na última reunião, é um assunto, disse-lhe inclusivamente que temos já 2 ou 3 propostas para se fazer essa abordagem, e também lhe disse que certamente em breve poderá haver algumas novidades quanto a isso, mas também lhe disse que não é para este mandato. Agora se diz, bom, isto se calhar é mais uma promessa para os próximos tempos. Ó Sr. Vereador, eu digo-lhe o seguinte, quer dizer, disse isto na última reunião, quer dizer, não, eu nem gosto muito da palavra promessa, compromissos, gosto da palavra compromisso. Para já ainda não assumimos sequer nenhum compromisso. Disse-lhe, talvez haverá em breve boas, ou melhor, algumas informações que vêm de encontro a essa sua vontade, que não é por causa da sua vontade, é porque efetivamente estamos a trabalhar nisso, já temos algumas propostas que temos que ver. Até lhe disse na última reunião de Câmara que as propostas de intervenção variam entre 2,6 ou 2,7 milhões e os 5 ou 6 milhões de euros, e portanto o que permitiria não só esta questão destes eventos, como naturalmente de outros. Mas dizer-lhe a mesma coisa, ou seja, não é uma promessa, nós não fazemos promessas, por isso é que nós nesta altura, eu não vi esta semana, mas temos nesta altura 92% dos nossos compromissos que assumimos com os baionenses ou executados ou em execução. Portanto, a questão tudo aquilo que nós estamos a fazer é de acordo com aquilo com que nos comprometemos. O senhor pode falar de promessas a outras pessoas, a outras entidades, a outros exemplos. Aqui para Baião acho que devia, mesmo sendo um vereador da oposição, assumir que este Executivo compromete-se e cumpre, e não fala em palavra promessas. Dizer-lhe só também que, conforme compreendo, por isso não é para este mandato, nós temos que estar focados nos nossos compromissos que assumimos, e dizer-lhe também o que lhe disse da outra vez, que o Sr. Vereador se calhar não se lembra, quer dizer, o Sr. Vereador, na última reunião, a propósito destas questões, dizia, bom, há um conjunto de eventos, foi assim qualquer coisa que disse, de eventos que estão em decadência. Disse, por um lado, que estão em decadência. Deu o exemplo, inclusivamente, portanto, da Feira de Fumeiro e Cozimento à Portuguesa, que, segundo a sua opinião, está em decadência. E, ao mesmo tempo, como é que ao mesmo tempo que diz que as coisas estão em decadência e, ao mesmo tempo, diz que é preciso um pavilhão verdadeiro, não é? Um verdadeiro pavilhão, precisamente para acomodar esses eventos que, segundo a sua opinião, estão em decadência. E, portanto, convém definir-se, não é? Portanto, fazer um pavilhão, um verdadeiro pavilhão, porque o que nós temos não será verdadeiro, para eventos que estão em decadência, isso não faz muito sentido. Quanto ao Avessofest, Sr. Vereador, também não há muito a dizer para além daquilo que o Sr. Vereador Lima já lhe disse. Primeiro, o senhor acha sempre que é pouquinho. Estará a haver um dia que o senhor vá reconhecer que qualquer coisa que este Executivo faça seja uma coisa que não seja pouquinha. O dizer que as coisas pouquinhas que este Executivo faz são as coisas pouquinhas em que a população baionense, quando teve a oportunidade de optar entre a sua candidatura ou a nossa, votou na nossa. E, portanto, os tais 92% das coisinhas pouquinhas que nós fazemos estão em execução. Pronto, para si serão pouquinhas, não temos que discutir o que é pouquinho ou não. Agora, dizer-lhe o seguinte, mais uma vez, este evento corresponde a um compromisso que está também no nosso programa eleitoral, que era termos um evento também na zona da Pala. Cá está ele. E, portanto, pronto, para si será pouquinho. Mas dizer-lhe o seguinte, é quando diz, bom, apesar de nos fazer aqui uma publicidade, disse aí o nome e o que se vai fazer, e, portanto, já vê que não será assim uma coisa tão pouquinha. Mas, quando depois que não somos, deviam ser coisas diferentes e que não somos melhores em nada. Sr. Vereador, bom, quer dizer, é verdade que não é nada vindo de si, não é nada que eu me admire que o diga, não somos melhores em nada. Às vezes é verdade que é aquela máxima de que a galinha da vizinha é sempre melhor que a minha, e às vezes é preciso serem outras pessoas de fora
a reconhecer aquilo que, apesar de tudo, somos bons, Sr. Vereador. Nós não há muito tempo fomos distinguidos pela Aresp, que é a Associação dos Hoteleiros e dos Restaurantes de Portugal, a nível nacional, como destino revelação do ano. Não fui eu que dei essa opinião, eu também votei, naturalmente. Penso que, aliás, todas as pessoas que estão nesta sala terão votado. Acho que até, enfim, certamente o Sr. Vereador também votou a favor. Destino revelação do ano. Portanto, aqui não fomos, nem melhores nem piores. Foi o município que, a nível nacional, ganhou esse prémio. E não é, enfim, não fui só eu que votei, foram... Mas fomos nomeados, e estamos nomeados recentemente para os Iberian Festival Awards. Quer dizer que estamos no radar, não fomos nós que fomos dizer, olha que nós temos aqui este evento, é quem está atento a estas questões. Na Península Ibérica fomos nomeados, salvo erro, para 5 ou 6 ou 7 categorias com os nossos eventos. É verdade que o Sr. Vereador dirá, bom, nós não somos melhores em nada, fazemos coisas pouquinhas. Bom, Sr. Vereador, estamos nomeados para os European Leading Emerging Destinations 2021 dos World Travel Awards. Pronto, e o Sr. Vereador lá dirá, é pouquinho, nós não somos melhores em nada. Senhor Vereador, fomos o primeiro município certificado como destino turístico sustentável. O primeiro município português. Este ano é o 5º ano. É verdade que, se não correr bem como eu gostaria, enfim, temos que também aceitar, mas temos mantido ao longo destes anos a medalha, o galardão prata, o que garante que a partir do 5º ano digamos, esses destinos mundiais que são os melhores do mundo conseguirem manter esse nível, eventualmente estão habilitados a poder aceder ao galardão ouro. Tivemos a auditoria em abril, parece que correu bem e eu tenho a expectativa que possamos atingir o galardão ouro este ano. Bom, e o Sr. Vereador lá dirá outra vez, é pouquinho e não somos melhores em nada. Ainda bem que há pessoas que olham para isto e ficam um bocadinho satisfeitos. Ainda temos muitas coisas para fazer a seguir. O Sr. Vereador, bom, enfim, não deprima, apesar de tudo, por causa disso. Dito isto, chegamos ao fim do período anterior do dia, não sem, eu então, enfim, penso que a senhora doutora Ana Paula já terá falado com todos na possibilidade de nós podermos antecipar a reunião do dia 28/5 para a parte da manhã, precisamente porque temos uma iniciativa da CIM que nós integramos, dos 11 municípios da CIM Tâmega e Sousa, e será uma iniciativa aqui em Baião e, enfim, não sendo obrigatório eu estar, mas sendo naturalmente, enfim, um município anfitrião, integrando nós a CIM, acho que faz todo o sentido e, portanto, agradecer a disponibilidade para podermos ter antecipado esta reunião para as 10h30. O Sr. Vereador pede para falar, para que efeito, Sr. Vereador? Só para esclarecer, o Sr. Presidente fez uns Vamos comentários. esclarecer a mim? Sim, fez uns comentários, eu só queria esclarecer. Faz favor de esclarecer. Sr. Presidente, eu ia começar, até a título de brincadeira, por causa do nome do pavilhão, não é? Porque se formos a ver, nós já mudámos nomes de praças, que antigamente chamavam-se de uma forma, hoje chamam-se de outras. Portanto, mudaram o nome do pavilhão e chamar-se há 10 anos, ou 15, ou 20 anos atrás, pavilhão multiusos, e agora não se chama pavilhão multiusos, que não é, depois não tem nada a ver. Mas, só para dizer o seguinte, a nossa vontade de fazer esta infraestrutura, Sr. Presidente, já falámos nisso quase desde que cá chegamos, e os bainenses têm que perceber isso, é por causa da nossa ambição. É porque nós estamos com uma ambição muito mais avançada e entendemos que era isso que Baião já merecia. Mas depois dizer o seguinte, mas se as obras que vão fazer vai transformar aquilo num verdadeiro pavilhão multiusos, e se aquilo é um verdadeiro pavilhão multiusos, se realmente aquilo serve, eu faço aqui um desafio, e neste caso até ao Sr. Vereador Filipe Fonseca. Porquê é que não fazem lá a feira de fumeiro, em vez de gastarem o dinheiro, façam lá a feira? Porquê é que não fazem lá? Podiam fazer lá. Porquê é que não fazem lá a feira quinzenal? Que está a perder todas as semanas, perde freirantes, porque não têm condições. Façam lá. Então, se aquele pavilhão serve,
façam lá essas atividades, porque é que não fazem? Em vez de gastar o dinheiro à autarquia. Podiam fazer isso. Mas depois deixe-me dizer outra coisa, Sr. Presidente. É que este pavilhão, o nosso pavilhão, fique bem claro, há atividades que, se nós tivéssemos a ambição de fazer neste Conselho, podíamos fazer. Falo-vos de um congresso dos médicos, um congresso de uma grande marca de venda de imóveis, e que não conseguimos fazer porque não temos uma infraestrutura que a possa... E também não temos a ambição de a trazer, porque senão já tínhamos trazido, mas não temos. Depois, só para terminar, Sr. Presidente, mesmo para terminar, porque, pronto, tínhamos aqui para não... Eu achar pouquinho. Sr. Presidente, isto é da visão de cada um, eu acho pouquinho, porque a minha ambição, é, como diz o povo, e já dizia Fernando Pessoa, o homem é do tamanho dos seus sonhos, e, portanto, a minha ambição para Baião é muito grande, e, portanto, a minha visão é muito grande, e, portanto, os senhores acharem que é bom, para mim é pouquinho, depende da visão de cada um, e o senhor vai ter que respeitar. Depois, deixe-me dizer só o seguinte, Sr. Presidente. Em relação aos certificados, sabe o que é que eu gostava, Sr. Presidente? É que quem atribui os certificados, quem lá fora diz que Baião que é o melhor conselho para viver. Não. Quem atribui os certificados, com quem nós falamos diz, e que eu respondo, já lhe digo o que é que eu lhes respondo. Em Baião é que é bom viver. Quem... no fundo, nos atribui os galardões, viesse com as famílias viver para Baião 1 ano ou 2, para depois ver o que é que custa viver em Baião, e aí depois eu dizia, sim senhor, agora podem atribuir, que sabem o que custa estar cá, sabem o que é que custa investir cá, ter filhos cá, isso eles sabem isso, mas tinham que vir para cá, não é só porque ouvem dizer e porque vem cá um fim de semana e é tudo bom, é quando se vive cá o dia-a-dia, Sr. Presidente. Muito bem. Sr. Vereador, só um comentário, antes até de um comentário, dizer-lhe o seguinte, o senhor, aquilo que disse, não se inscreve naquilo, digamos, que nós temos no regulamento, ou seja, para o esclarecimento, eu não lhe tinha pedido o esclarecimento, e depois aproveito para fazer mais um ou outro comentário, portanto fica aqui a recomendação para, enfim, poder dizer essas coisas na sua intervenção logo. Já falta tão pouco tempo que eu já não vou aprender, Sr. Presidente. Pois, mas já sabe que eu vou falar nisso. Dizer o seguinte, não percebi, também não interessa agora, o mudar o nome, nós não queremos mudar nome nenhum ao pavilhão multiusos, não dá o nome. E dizer ao Sr. Vereador, se o querem transformar num verdadeiro pavilhão multiusos, isso também não está em cima da mesa, porque nós achamos que aquilo é um verdadeiro pavilhão multiusos, não dissemos que não era, o Sr. Vereador é que disse que não é. Depois, Sr. Vereador, ambição. Eu tenho pena que o seu partido não lhe tenha dado o apoio para o senhor pôr a sua ambição em prática e ser candidato pelo PSD. Sr. Vereador, desculpe. Não, mas eu não estou a perguntar que responda. Estou a responder. Quer dizer, veja, é uma ambição tal que me ocorra, mesmo dentro dos partidos, aqui também, do PSC, eu quero entrar por aí, porque obviamente os partidos têm o seu funcionamento, é que alguém que é candidato uma vez, que manifesta vontade de continuar, e o próprio partido não é a oposição, entende que não é a pessoa mais certa, é porque se calhar ou a sua ambição ou a sua forma de ver não se adequa. Pronto, esta é a questão. E é por isso, Sr. Vereador, que eu gostava muito, já lhe disse, que, e aliás o Sr. Vereador até tem uma desculpa de dizer, mas eu não vou concorrer contra o meu partido. Bom, até tenho o argumento de dizer, não, mas eu queria e o meu partido é que não me quis. Ouça, Sr. Vereador, não perca a sua energia, as suas ideias, a sua vontade, porque o pior que podia acontecer é depois, com o tempo, apesar de já ter dito que tem vontade, o que quer dizer que fica a porta aberta para o futuro, mas às vezes com o tempo as vontades vão se esmorecendo e, portanto, Sr. Vereador, eu gostava muito, mesmo, porque é também um teste àquilo que foi o seu desempenho neste tempo que aqui esteve. Essa sua ambição de querer mais, de ir além, de não serem coisas pouquinhas, de uma visão, a sua visão. Ouça, o senhor está a tempo de ser candidato. Isso é que é uma forma de, até junto da população, dizer que não há distância nenhuma entre aquilo que o senhor diz e aquilo que o senhor faz. Porque agora dizer que eu tenho muita ambição, eu fazia isto, eu fazia aquilo e tal,
Bom, é verdade que o partido tirou-lhe o tapete, enfim, isto é uma expressão minha, não é responsabilidade certamente sua, a sua vontade é essa, mas não está coartado, nós vivemos num sistema democrático. Ouça, é uma forma até de poder de responder na mesma moeda, se o partido, enfim, lhe deu uma votada luva branca, dá agora também um ao partido. E era muito interessante, Sr. Vereador. E, portanto, e dizer só outra coisa também, que não haja dúvidas, todas as situações que eu aqui falei são situações, podia citar outras, não é? Onde somos os melhores. Aqui há uns tempos atrás saiu uma coisa da CCDR a dizer que Baião foi dos municípios que mais aproveitou, nomeadamente fundos comunitários. Ouça, não sou eu que digo. Quando as pessoas dizem venham para cá viver, venham. Então, nós temos hoje uma boa qualidade de vida. Agora, há uma coisa que eu nunca disse ao Sr. Vereador, e não queira confundir, porque não me consta que algum dia, nesses rankings que há, se tenha falado que Baião é o melhor concelho para viver. Está a ver? O Sr. Vereador, não sei onde foi buscar isso. Eu gostava, já agora, fica aqui que diga, por favor, se tem hoje aqui, porque foi o que o disse, acredito que pode dizer, tem dados para poder, digamos, enfim, evidenciar isso, onde é que viu um estudo, porque se existir, eu ficava muito satisfeito, mas eu não conheço. Mas se existir, portanto, gostava que o dissesse hoje aqui, ou se não for aqui, na próxima reunião, pudesse dizer qual foi esse estudo, ponto 1. Ponto 2, que é o mais importante no que aqui diz respeito, é se algum dia me ouviu dizer ou referir a algum estudo que tenha dito isso. Está bem, Sr. Vereador? Portanto, fica aqui o desafio. Se o puder dizer agora, se algum dia me ouviu a dizer que nós, num estudo desses, que ficamos, enfim, que fomos elencados aí, se eu algum dia o disse, ou onde é que viu isso, já agora? Sr. Presidente, eu vou-lhe responder a isso, mas o senhor vai-me deixar responder a tudo o que o senhor disse agora, ou depois não me vai cortar a palavra, porque eu depois também quero responder acerca do desafio que o senhor me está a fazer acerca das candidaturas e perceber. Vai-me deixar responder-lhe isso também. Nenhuma pergunta, não, mas esteja à vontade. Fez observações. Sim, faz favor. Sr. Presidente, o que eu disse foi que também me dizem a mim que Baião, e as pessoas com quem eu falo, Baião é um concelho bom para viver. E o que eu lhes digo a eles é que venham viver para Baião, para perceber o que custa viver em Baião. Sr. Vereador, nós estávamos a falar de estudos, a falar de estudos e de certificações. Certo. Sejamos objetivos. Mas eu não falei em nenhum estudo. Não é um estudo. Não falei, Foi pessoas que lhe falaram bem. Deixe-me dizer, e perdoe-me, já não é a primeira vez que o Sr. Vereador Lima diz que as pessoas com quem falam gostam de Baião e que dizem que Baião, sim, senhor. Eu também gosto, muito bem. E também me dizem a mim. E a resposta que eu dou a essas pessoas... O Sr. Vereador é que não gosta. A resposta é... Não, tanto gosto, estou cá, Sr. Presidente. Estou cá e hei de estar. Muito bem. Certo? E hei de estar, se Deus quiser. Claro. Não é? A não ser que a minha saúde não permita, porque senão hei de estar. Certo? Portanto, e acho que nesse aspecto o Sr. Presidente pode-me acusar de tudo e não gostar de tudo. Há coisas que são evidentes, não é? Portanto, em relação ao Conselho Melhor para Viver, são as pessoas que dizem lá fora, e o que eu respondo normalmente quando dizem Baião é que é bom, então vão para lá viver para vocês perceberem aquilo que eu vos falo, certo? Em relação à candidatura, deixe-me dizer, o que o Sr. Presidente diz é verdade. O meu partido não quis que eu fosse candidato. E vou esclarecer-lhe de uma coisa, Sr. Presidente. Se eu quisesse ser candidato, fazia o que o Sr. Presidente está habituado a fazer, que é candidatava-me à Comissão Política, não é? E, ao candidatar-me à Comissão Política, nomeava o próprio candidato, ou então arranjava um colaborador meu que dependesse de mim a ser o Presidente da Comissão Política, que era para me nomear a mim, tipo assim, aqueles regimes que a gente, pronto, não gostava muito que cá em Portugal se passasse, mas passam-se, Senhora, permita-me só que, até para não querendo interromper, desculpe lá. Força, começou a dizer, se eu quisesse ser candidato... Sim, sabia como é que se fazia. Sabia. Então o senhor quis ou não quis ser não, candidato? Não, só para eu perceber. Deixe-me acabar. É que disse que queria. Deixe-me acabar. Se o senhor não me deixar acabar... O senhor é verdadeiro político. Interrompe-me, que é para o meu raciocínio se perder. Eu sou verdadeiro político, mas ouça, não sei mais. Não ando aqui há tantos anos como o senhor, mas... Portanto, o que acontece é isto. Eu sei que se eu fizesse isso, era candidato. Só que eu gosto do meu partido livre. Sr. Presidente, até na minha vida pessoal, eu gosto das pessoas livres. E o partido se entendia e quisesse que eu fosse candidato, eu deixei as pessoas livres. Porque se eu quisesse mesmo ser candidato, mesmo no sentido de
ficar toda a gente coagida, que é o que o senhor faz bem, de uma forma ou de outra, e basta ver o que se passa no Partido Socialista, desde que o senhor tomou posse, acontecia isso. Mas o Partido Social Democrata, que eu pertenço, é um partido democrata. E, portanto, como é um partido democrata, só está no partido quem quer, certo? E da forma que quer. E como eu nunca queria ser, porque acho que não deve ser o líder do partido, o candidato à Câmara, e queria ser candidato à Câmara, entendi não ser líder do partido. Porque se eu quisesse e utilizasse os mesmos processos que o senhor anda habituado a utilizar, certo? Que são processos que, para mim, não são democratas, digo-lhe isto assim diretamente, não são democratas, não é? Chego a ser, um bocadinho para a ditadura, na minha perspectiva. Eu faria isso, mas não fiz. E depois o que é que aconteceu? Os militantes ficaram livres de escolher o que quiseram, certo? E o senhor diz-me assim, mas o senhor podia ser candidato independente. Ó, Sr. Presidente, então se eu estou num partido e apelo à democracia, só porque não me fazem a vontade, a primeira atitude que eu tenho é ter uma atitude de ressabiado. Ó, Sr. Presidente, o senhor fica a saber, eu antes me quero ver que os meus do meu partido, que eu não concordo, certo? Do que com quem lidera o Executivo Socialista nesta Câmara, nos destinos deste Conselho. Portanto, se se pensa com isto que nos vai dividir, ó, Sr. Presidente, da minha parte não conta com isto. Eu sei que o PSD fez aquilo que o senhor queria. E o senhor agora até queria ver se eu ia na sua conversa, que era para o senhor ainda ficar mais à vontade. Mas não, Sr. Presidente, o senhor só vai ter um adversário do PSD, não é? Em que o Paulo Portela vai apoiar. Está bem, Sr. Presidente? Portanto, fica aqui o esclarecimento. Bem, Sr. Vereador, e pronto, também é assim um momento não diria descontração, mas de não tornar isto tão tenso. Estamos aqui a falar da questão do partido. Eu só falei nisto porque acho pena o senhor com essa ambição e que o seu partido não reconheceu, só isso, porque se vai perder e a vontade, e que espero que essa vontade não esmoreça, era só nesse sentido. Fiquei sem perceber, contudo, é essa questão que eu lhe estava a dizer há bocadinho e com a sua explicação não foi absolutamente claro, não tem que o ser, não é? Porque o senhor diz, e disse-o publicamente, e também já o disse aqui, que gostava de ser o candidato. Eu gostava, é evidente. E depois diz, se eu quisesse ser, era, também o diz. Quer dizer, se gostava e se quisesse ser, era, Que é que explica? mas não é. Não, já era só isso, não podemos continuar agora aqui. E, portanto, a questão... Eu gostava de ser, mas gostava de ser livre. Não gostava de ser com isso, taticismo sim, político. Sim. Gostava de ser livre. Mas, ouça, certo? Não era com taticismo político, era isso. Mas muito bem. Agora, pronto, quanto a essa questão, eu acho que se quer ser, quer dizer, eu se quisesse era. Quer dizer que não quis. Mas ao mesmo tempo continuar a dizer que era o que queria. Isto é que é estranho. Depois pode dizer seja o que for. Bom, mas não é importante. Muito bem, chegamos então ao final do período da ordem do dia, passamos à ordem do dia com o ponto número 1, alterações às normas provisórias de atribuição de apoio às festividades do Conselho, proposta, portanto é uma proposta também simples. Nós até então temos uma proposta que apoiava digamos a festividade no seu conjunto, que tem naturalmente uma parte de festividade pagã, vamos dizer assim, e depois uma parte religiosa. Acontece que há, digamos, evocações em determinadas paróquias que não têm a parte, digamos, da festa, têm a parte apenas religiosa e, portanto, nós acrescentamos aqui a possibilidade de dar um apoio só para a parte religiosa, portanto, para as festividades no seu conjunto, de uma maneira geral, das paróquias, de todas as freguesias, portanto, de 750 euros, e que se tiver só a parte religiosa, que esta é aqui, digamos, a novidade principal, de ter um apoio de 350 euros. Eu queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não, punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 2, normas de funcionamento do Festival Revolução Grisalha 2025, proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não, punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 3, atribuição de apoio ao agrupamento de escolas de Valdovil para a aquisição de embarcação para atividades náuticas no âmbito do desporto escolar. Proposta, portanto, é a atribuição de um apoio para a aquisição, então, de uma embarcação. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto.
Não. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 4. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre o município de Baião e a Associação Danças e Cantares de Gestaçô. Proposta. Portanto, é também uma proposta que vem no âmbito daquilo que é o nosso regulamento municipal de apoio ao movimento associativo, neste caso cultural. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 5. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre o município de Baião e a Associação Festança. Proposta. Tal como a anterior, enquadra-se dentro dos apoios inscritos no nosso regulamento municipal de apoio ao movimento associativo. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 6. Apoio à Junta de Freguesia de Campelo e Ovil, ocupação de espaços na feira por feirantes residentes no município, ano 2025. Portanto, conforme vocês sabem, é uma proposta que vem no sentido de apoiar os feirantes baionenses e, portanto, para não prejudicar as freguesias. Neste caso em concreto temos 2 feiras, em Campelo e em Santa Marinha do Zezer. Já cá tinha vindo também da Junta de Santa Marinha e, portanto, há uma taxa que os feirantes têm que pagar para ocupar o espaço na feira. Essa taxa é devida às juntas de freguesia e para que nós apoiemos esses feirantes e, ao mesmo tempo, não prejudiquemos as juntas de freguesia, nós atribuímos um subsídio anual às juntas de freguesia que corresponde àquele valor que eles teriam que receber por parte dos feirantes. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. A senhora vereadora Célia Azevedo, faz favor. Tal como referido num documento anexo a esta proposta pelo Sr. Presidente da Junta da União de Freguesias de Campelo e Ovil, de facto nós temos perdido muitos feirantes. Portanto, partilhamos dessa mesma preocupação, do que eu pude ler. Realmente acho que devemos estar preocupados com a contínua desistência de feirantes. É um facto. E não só dos baionenses, são dos baionenses e dos outros concelhos. Quem vai à feira, portanto, de Campelo sabe perfeitamente que são cada vez mais os espaços que estão vazios. Claro que há muitos motivos para isso, alguns advêm, se calhar, alguns do tempo da Covid. Houve aí algumas existências e provavelmente pessoas que não voltaram à atividade. Mas há uma coisa, eu com isto não quero dizer que estamos aqui só no contra e não... Eu acho que de boa fé todos nós gostamos acho eu que estamos aqui, gostamos de Baião. Eu gosto muito de Baião. Gosto de viver em Baião. Já tive a oportunidade de trabalhar fora de Baião. Já trabalhei fora do Concelho de Baião. Portanto, tenho aqui a minha família, tenho aqui o meu trabalho e gosto muito, e acredito que o meu colega de bancada também gosta muito de Baião, e acredito que todos quantos aqui estamos gostamos de Baião. E, portanto, e a minha preocupação e a preocupação desta bancada, quando vemos até a feira, que era um local onde as pessoas vinham, enfim, às vezes até confraternizar, e era um movimento, e a vila tinha um movimento e tal, deixou de existir. Às vezes só nos apercebemos que é a feira realmente se formos para aquele lado, porque senão o movimento é escasso. E, portanto, se não há pessoas... O comércio não é rentável, mas é aqui como noutro sítio qualquer, portanto. E podemos ver isto de forma invertida, não é? Portanto, não há pessoas, o comércio não é rentável, ora, e se não há oferta, automaticamente as pessoas procuram soluções fora do concelho. Ponto. A feira do Mar de Canaveses, por exemplo, não me parece ter perdido muito movimento. Tudo bem, tem mais população, nós perdemos as nossas feiras. É verdade que as sociedades evoluem. É verdade que os consumidores deste tipo de comércio já têm outras opções de escolha, não é? Portanto, e ainda bem, nós temos que andar com os tempos. Não sei se é bem esta expressão, mas ouvi alguém dizer que quem fica preso no passado são os museus. Nós temos que andar para a frente, portanto. Ou o que fica preso no passado está nos museus, qualquer coisa assim do género. Portanto, todos nós nos lembramos do impacto económico que tinham estas feiras no nosso concelho. Mas, como digo, as coisas mudam e ainda bem que mudam. Pronto. Isto é uma reflexão.
Se calhar vão perguntar, então, mas qual é a solução para... Não sei. É verdade que se calhar a solução é mesmo, não há pessoas. Isto não é nenhuma questão, não é, é uma reflexão que se faz e, portanto, estas desistências têm que ter por trás, não é? Porque têm justificação para tal. E a feira, qualquer uma delas, porque eu sou do tempo da Feira de Estação, a Feira de Estação era uma coisa imponente. A Feira de Estação era uma coisa... A Feira do Ovo era uma... Santa Marinha... Agora, como digo, não vamos ficar presos ao passado. As pessoas hoje preferem, enfim, têm mais ofertas, preferem outras escolhas, tudo bem. Mas, como digo, concelhos limítrofes, as feiras não sofreram estes desfalques. Fica esta reflexão, Sr. Presidente. Não se inscreveu, mas quer... Sr. Presidente. É porque a dona... Como? Não está a gravar, pode já agora? Vai responder, em vez do Sr. Presidente, é o vereador de Pelouro, e acho muito bem, é o Sr. vereador de Pelouro a quem vai responder, era isto. O senhor quer moderar aqui a reunião? Ó, Sr. Presidente, Depois deixe-me falar a mim lá também, é de já chegar, agora. o senhor Muito mostrou bem. tanta ambição Muito que eu bem. fosse Presidente de Câmara, que lá é de chegar, tenha calma. Muito bem, muito bem. Deixa eu Sr. ver. Presidente, se me permite, Força. apenas partilhar com a Sra. Vereadora Célia a angústia que, de alguma forma, tem com a perda de feirantes na nossa feira de Campelo. E por essa razão a Câmara Municipal tem feito tudo o que fez e é por essa razão que estamos exatamente a discutir aqui este assunto. A Câmara passou exatamente a apoiar os feirantes do Conselho, não é os feirantes de Sinfãs ou de Rezende ou de Viseu, ou seja, onde for, não, os feirantes do Conselho de Baião. E é por essa razão que estamos aqui. Quando diz efetivamente que outras feiras não perderão como as de Baião, pronto, eu diria que tudo isto é parte de cada um de nós. Quando é que vamos à feira? Eu acho que só vamos à feira até em eleições, em tempo de eleições, quando é as campanhas. E não compramos nada. E não compramos nada. Pronto. Essa é uma das coisas. Portanto, é que tem que partir de nós, tal como o nosso comércio local. Repare que andávamos aqui até há meio ano atrás a dizer que não tínhamos um supermercado em Baião. E temos um supermercado. E disse, bom, no mar, em Sinfãs e Rezende. Continuamos com muita gente a fazer isso. E a sair daqui e ir para outros lados. Mas é o normal. Como chegamos a Sinfãs, ou a Rezende, dizem bom em Baião. Eu estava aqui, estava-me a lembrar, enquanto a senhora vereadora falava, Mursa. Mursa continua a fazer uma feira semanal. Mas não tem ninguém. Acreditam nisto? Mursa teve lá um continente. Sabe o que é que lá tem? São as paredes, as portas e janelas, não tem mais nada. Infelizmente, que é um tema que, por exemplo, que eu falo com tristeza, por exemplo, é que estamos em plena campanha eleitoral de presidenciais não, legislativas, e não se fala nem tão pouco do interior. Quando continuamos exatamente a ver um interior a ficar sem gente, como a senhora diz, mas é sem gente em todo lado, porque está inclinado, não é? E a Europa está inclinada, o mundo está inclinado para o litoral. É assim que está a acontecer. Não podemos estar a falar só de nós, nem a dizer que nós é que somos fraquinhos, nem nós é que somos pequeninos. Então temos que fazer de nós mais, Sr. Vereador, deixa só dizer isto que me custou tantas vezes, e ali até com o vereador Paulo Portela. Em algumas situações, na Associação Empresarial de Baião, em reuniões da Assembleia, quanto nos custava estar ali e nos ser sempre os mesmos. Sempre os mesmos. É que quando dizíamos, há uma atividade que a Câmara Municipal vai fazer, as pessoas fechavam a porta porque diziam que não são ciganos, nem que são... Quantas vezes isto aconteceu? Então é a Câmara Municipal, é o Sr. Vereador, é o Sr. Presidente da Câmara que tem que fazer isto. Não, nós temos que realmente puxar por isto. Mas nós só temos força até determinada altura, porque eu costumo dizer isto até na minha própria empresa. Eu ainda continuo com muita força para puxar toda a gente para cima, mas se alguns ficarem muito pesados, eu vou deixá-los cair. É esta a realidade em que vivemos. Muito obrigado, Sr. Vereador. Ora bom, eu até estava na dúvida se devia intervir ou não, porque... Exatamente. Hoje o Sr. Vereador Paulo Portela está muito rebelde. Tem a ver aí, pá, eu realmente ainda temos que falar, Sr. Vereador,
tínhamos que transformar essa vontade em ambição e numa candidatura que Sr. Presidente, então o Sr. independente. Presidente não me Bom, fala e isso agora não. queria-me falar de candidatura. Como? O Sr. Presidente não me fala institucionalmente. eu falo, eu não cumprimento, que é diferente, Não, de mão, então- mas é de mão, de não. resto de cumprimento. Mal era também que porque- assim não fosse. Ouça, então não é? o senhor passa a vida a Por falar amor mal de de mim, Deus. pá, eu até lhe meti uma queixa-crime por difamação. E Pá, olha que eu nem tenho dormido por causa sabe que eu disso. sou- nem o senhor nem eu. Mas agora a questão é, o que não pode, como eu não sou hipócrita, como lhe disse, não faz sentido o senhor aqui pôr em causa a minha honra, não é? Por mais de não sei quantas vezes aqui e lá fora, e depois ali fora cumprimentar-me como se não tivesse passado nada. Pá, como eu costumo dizer que inocente não é filho de boa gente, eu sou filho de boa gente, sobretudo. Pronto, percebe bem o que eu quero dizer. Bom, eu sei que gostava, mas enfim. Muito bem, eu gostava muito de debater consigo, era enquanto candidato, isso sim, isso sim. Muito bem. Agora, enfim, agora nem dá assim tanto desafio para mim e eu gosto de desafios. Olha, dizer só 2 ou 3 coisas ao Sra. Vereadora, porque é uma reflexão e é bom que a gente reflita. Mas, acima de tudo, o que os baionenses esperam de nós não é reflexões e diagnósticos, é o diagnóstico e depois soluções. E há aqui 2 dimensões naquilo que refere, não é? Ok, e tal, isto já foi assim, não devemos ficar também presos ao passado, porque a coisa evolui, mas ao mesmo tempo dá uma volta e diz, bom, mas nós entronca num aspecto que é muito importante, que é a perda de população. Não é só a perda de população, porque as pessoas também, enfim, conforme disse bem, têm hoje um estilo de vida diferente, não é? E, portanto, o mundo muda por razões diversas, mas aqui o que as pessoas esperam de nós é, ok, então, mas se efetivamente hoje as pessoas têm menos crianças, é por isso que há menos população. Porque se tivessem as mesmas ou mais ou menos, havia até mais população. Porquê? Porque a expectativa média de vida é muito maior, as pessoas vivem muito mais tempo. A questão é que há 50 anos atrás, e é assim que as estatísticas dizem de uma forma fria, há 50 anos atrás as mulheres tinham 3 vezes mais filhos do que têm hoje. Por razões diversas, também não importa agora aqui. Não importará agora aqui. Não é? Quer dizer que, no seu caso da Sra. Vereadora, em vez de ter 2 filhos, teria 6. Eu, em vez de ter 3 filhos, teria 9. Quem tem um filho, que é curioso, é aquelas pessoas que têm um filho ou não têm nenhum e que se queixam que estamos a perder população. Pá, tenham lá filhos, tenham mais filhos. Portanto, sejamos claros, e não vai ser o Sr. Presidente da Câmara, nem a Sra. Vereadora, que vai obrigar as pessoas a, faz favor, a ter pelo menos 3 filhos, se é um casal, 3 filhos, que é para agora recuperar a perda da população. E, portanto, aquela coisa que dizia ali o Sr. Vereador, é preciso acrescentar, quando diz que há aqui uma tendência, um plano inclinado das pessoas fugirem para o litoral, faz favor, eu aguardo um bocadinho para lhe dar a dica. Não. É que, para além dessa questão de haver um êxodo de alguma população para as zonas do litoral, para além disso, há uma perda da população a nível europeu. Há 2 ou 3 sítios no mundo em que continua a haver aumento da população. Na Índia, não é? Na Ásia, vamos dizer assim, na África, por questões até que têm a ver com outras questões de planeamento familiar e por aí fora. De resto, os países ditos desenvolvidos ou em desenvolvimento estão todos a perder população. O que é que isto tem a ver com as feiras? Tem a ver com tudo, não é só com as feiras. É se há menos população, para além depois de outros hábitos de consumo. Agora, essa é uma reflexão que a gente pode fazer. E agora a pergunta é, mas ok, Sra. Vereadora, enquanto Vereadora do PSD, o que é que a senhora aconselha naquilo que depende de nós, que é nisso que devemos estar focados, para que a situação se altere? E é aí que nós devemos estar focados. E é aí que eu esperava que a Sra. Vereadora, depois dessa reflexão, diz, olha, podíamos fazer isto assim, assim. Então, se queremos, ora bom, para ter aqui pessoas, é verdade que vai ter que se entender aqui o Sr. Vereador, porque diz que gosta muito de Baião, e o Sr. Vereador também diz que gosta muito de Baião, mas se alguém diz, Baião é que está bem, e o Sr. Vereador diz, vão para lá viver, que vocês vejam que aquilo é terrível, não é? Sr. Vereador, não me interrompa. Bem, mas é um bocadinho isto. As pessoas vêm-lhe dizer que Baião é que é bom, e o senhor diz, vá para lá viver, que você vê como é que é. Ok. Foi o Sr. Vereador que disse. Desculpe lá, Sr. Vereador, foi o Sr. Vereador que disse. Está gravado. Bom, Verdade, mas quem é que tem trazido gente para Baião para morar? Sr. Vereador, peço desculpa,
não é? Uma coisa é nós ter aqui alguma flexibilidade, outra coisa é transformar isto numa... Muito bem. Ao Sr. Vereador, peço desculpa que eu não interrompi. Ora bom, e portanto, ao Sr. Vereador, aqui a questão é dizer assim, naquilo que depende de nós, é que propostas é que faz para, por exemplo, nós podermos ter, então, mais população. E no que depende de nós, eu podia-lhe falar, olhe, enfim, temos uma boa escola. Quando se ouve, por exemplo, quando se ouve a nível nacional, não sei quantos municípios que andam agora ainda a ver para qualificar as escolas, para retirar o amianto, nós já resolvemos isso há muito tempo. Temos uma boa escola, temos um bom jardim de infância. Um jardim de infância, com as valências todas que nós temos aqui, por exemplo, custa se calhar 10 vezes menos do que custa aí noutros locais. Estamos a contribuir para isso. Temos o kit bebé, temos um plano de apoio social vasto à nossa população. Nós não cobramos, nós temos o IMI no limite mínimo permitido por lei. Nós, em relação às empresas, não lançamos a derrama, porque isso depende de nós. Mas dizer assim, porque isto vinha a propósito dos feirantes. O Sr. Vereador já respondeu, pois, quando nós atribuímos este apoio, é para facilitar também a vida aos feirantes. De Gestaçou, que é a sua freguesia, tenho a impressão que nos últimos tempos perdemos 3 feirantes. Foi a Câmara que lá foi e disse, olha, agora o senhor não pode ser feirante. Pronto, agora a questão, Sr. Vereador, é dizer assim, não, mas isto é aqui porque nos outros concelhos as feiras... Não é verdade isto. Ouça, até porque os feirantes não vêm só a Baião. Os 3 feirantes de Gestaçou deixaram de vir a Baião e deixaram de vir às outras feiras onde iam. Portanto, naturalmente, nessas feiras também há menos. É sim, é uma nova realidade. Agora, o que nós podemos fazer, estamos a fazê-lo, através desta medida. Nós, quando temos o apoio, por exemplo, aos bovinos que nascem no concelho de Baião, é precisamente porque percebemos que, entretanto, estávamos a perder efetivo e era muito interessante porque é qualquer coisa endógeno do nosso território. Quando damos o apoio para a sanidade animal dos caprinos e dos ovinos, idem aspas. Nós, quando fazemos estas feiras de fumeiro e de cozida à portuguesa, não há dúvida que nós hoje, se calhar, para promover o anho ou o fumeiro, já não precisávamos desta festa. Não é? Porque hoje já somos conhecidos por isso. É para trazer aqui pessoas e para dar a oportunidade às pessoas que ali estão para terem uma atividade durante todo o ano. Ó Sr. Vereador, e fico com a ideia, às vezes mesmo o esforço que nós fazemos, se o senhor falar ali com o Sr. Vereador José Lima, veja a dificuldade que ele tem, por exemplo, quando se fala, temos aqui os produtores de vinho. Veja quantos produtores de vinho nós temos no concelho de Baião, que é para lhes dar essa oportunidade, exatamente, e às vezes que as pessoas não agarram. E, portanto, ó Sr. Vereador, é verdade que eu acho que vai votar a favor desta proposta, mas são coisas que dependem de nós, e o que nós nos devemos focar é, claramente, naquilo que depende de nós, porque fazer o diagnóstico hoje nós fazemos com facilidade. O que as pessoas esperam de nós, que aqui estamos, é o que é que podemos fazer para mitigar estes efeitos. E se a Sra. Vereadora tiver sugestões, nós cá estamos, para ir mais além ainda. Bom, pode, Sra. Vereadora. Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez, portanto, isto é uma reflexão e eu, de forma genuína, não trago esta matéria aqui, de forma genuína eu sinto que não sou propriamente uma pessoa que vai a todas as feiras, porque trabalho como qualquer um de nós e, portanto, como eu, muito munícipe. Pronto. Mas fico um bocado triste por ver que a feira não tem, está a ficar deserta, não tem. O Sr. Presidente está-me a dizer, pois, mas deixe-me só partilhar aqui uma não sei se não é uma reflexão, mas é uma situação que as senhoras vão, nós as senhoras e os senhores também vão, não é? Mas isto é num salão de cabeleireiro. Há uma cabeleireira em que chega uma senhora que não é cliente habitual e a senhora diz-lhe assim, olha e tal, eu precisava de cortar o cabelo, olha, mas não tenho tempo. Hoje tem muita gente e tal, não sei o quê. Se calhar a senhora está a ser direta e se calhar está a ser tudo muito bem. Mas eu conheço uma outra senhora que, mesmo que esteja com o salão todo cheio, diz assim, ok, isto está um bocadinho cheio e tal, mas...
E a senhora diz-me assim, sabe, é assim que nós cativamos, porque eu, a partir do momento que digo a esta senhora que não, ela provavelmente nunca mais vem aqui. Isto para chegar, isto está fora de contexto, não está, por causa do supermercado. É verdade que foram muitos anos em que as pessoas não... Foram muitos anos que as pessoas não tiveram aqui uma superfície, digamos, porque hoje, tal como eu dizia anteriormente, hoje queremos outras coisas, outras ofertas, outra diversidade, e as pessoas têm todo direito a isso, e, portanto, viveram num tempo em que esses clientes foram para outros locais, gostaram, é natural que não venham com a mesma regularidade. Não, ó Sr. Vereador, é um bocado por aí. Portanto, nós também temos que saber cativar a verdade. Não, se me perguntam, mas tem a solução para isto tudo funcionar? Eu não tenho a solução, mas a solução, se calhar antes, é demoramos demasiado tempo a precaver determinadas situações. Quer dizer, filhos, bem, eu tenho 3, eu tenho 3, portanto... O Sr. Presidente também tem 3, eu tenho 3, se calhar há pessoas que não têm, mas cada um tem aqui... Peço desculpa. Já contribui para o aumento. Ou pelo menos para compensar a perda. Pensava que tinha 2. Tenho 3 filhos, portanto, que estudaram cá, o mais velho até trabalha cá, e, portanto, como eu digo, gostamos de Baião. E era para trás, portanto, o que devíamos ter feito era ter tentado segurar as pessoas, porque foram comprar casa em Marco de Canaveses, noutros locais quaisquer, quem vai não volta, dificilmente volta. Sra. Vereadora, eu agradeço-lhe essa... Mas a pergunta é, outra vez, isto é o diagnóstico, não é? E então o que é que a Câmara, a senhora, se fosse Presidente da Câmara, porque diz, podíamos ter feito antes qualquer coisa, o quê, em concreto, da Câmara? Estamos a falar do supermercado, agora estamos a falar... Mas quando eu digo nós, eu não disse o Executivo podia ter feito, só nós, os baionenses todos, devíamos ter feito, a Câmara também se calhar ali numa outra coisa, ou o Executivo, não sei, mas eventualmente... Por exemplo, Sra. Vereadora, que a gente não faça, é essa a questão, está a ver? E não é estar agora aqui a desafiar, é dizer assim, é aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, o diagnóstico está feito a todos os níveis. A senhora disse há bocadinho o seguinte, as feiras estamos e tal do outro lado, e agora disse o seguinte, é natural que se as pessoas vão por aí abaixo e têm gostos por outras coisas, então é natural. Quer dizer, por um lado, está a ver, ou seja, Sra. Vereadora, o que se pede a nós podemos aqui agora ficar a refletir, tudo bem, agora a questão é, a nós, as pessoas pedem respostas, e bem, há respostas que estão dentro do nosso âmbito da ação e da atuação. Há outras que não é? Temos pouca gente. Não está no meu âmbito fazermos aqui um decreto na Câmara e agora as pessoas são obrigadas a ter 3 filhos. Não podemos fazer isso. Mas o supermercado antes foi à falência, eu não posso fazer um decreto e dizer, o senhor não pode ir à falência. O senhor tem que fazer uma boa gestão. Eu não posso chegar à beira de um empreiteiro e dizer, o senhor faz favor de construir não sei quantos prédios que é para haver aqui habitação e as pessoas não vão para o Marco. Essa é que é a questão, para o Marco ou para outro sítio qualquer. E estamos agora a entrar aqui, que eu espero, hoje vou mandar uma mensagem para o Sr. Presidente do IRU, que estou a ficar um bocadinho a propósito dos blocos de apartamentos. Nós vamos entrar aqui, vamos entrar aqui num registro que só entramos porque depois o setor privado não vai. Quer dizer, está a ver? Nós vamos fazer um loteamento. Isto, o privado é que tem que... Porque é curioso, é que depois também vemos alguns privados a queixar-se disto ou daquilo, mas não fazem a sua parte. Se hoje alguém quiser aqui em Baião comprar um apartamento, diga-me onde é que há. Está a ver? Essa é a questão. E, portanto, é dizer assim, quer dizer, não é porque o privado aqui não paga derrama, não é porque a pessoa queira comprar cá, não vai pagar e emitir um caro. Porque depende de nós. E, portanto, Sr. Vereador, nós podemos ficar aqui a refletir, mas o que eu gostaria mesmo é, nascem menos crianças, há falta disto, há falta daquilo, e da nossa parte, eu proponho que a Câmara possa fazer isto, e que seja uma coisa que a Câmara tenha responsabilidade. Porque senão, podemos ficar aqui a lamentar-nos. Muito bem. Sr. Presidente, deixe-me só dar telegraficamente, e prometo que não é para responder nada
mas eu acho que o Sr. Presidente devia vir para esta bancada, porque se o Sr. Presidente tem a opinião de que fazer filhos é que faz aumentar a população, nós no PSD estamos muito à frente, já temos 3 cada um, o Sr. Presidente é o único que tem 3, os seus vereadores não têm nada disso, portanto devia vir para este lado, que eu acho que na parte do PSD, está a ver a nossa ambição, fizemos 3 filhos, veja a ambição, e eu tenho mais outra ambição, Sr. Presidente, que é trazê-los para Baião trabalhar. Ainda tenho essa ambição. Muito bem. Ó Sr. Vereador, é verdade que eu não tenho ouvido eles queixarem-se da perda de população, não é? Portanto, mas é verdade, mas fica aqui a recomendação, naturalmente. Bom, vamos então à votação e, portanto, apoio à Junta de Freguesia de Campelo e Ovil pela ocupação de espaços na feira por feirantes e residentes no município. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 7, implementada a reabilitação do posto territorial da GNR de Baião, autorização para a realização da despesa e abertura de procedimento proposta, portanto, e depois também é a indicação do júri, é uma boa notícia, conforme sabem e acompanharam, depois enfim, da homologação pela Sra. Ministra, que cá esteve também, dessa homologação de nós termos incorporado, quer em reunião de Câmara, quer depois na Assembleia, incorporado através de uma alteração ao orçamento também a possibilidade de enquadrar essa verba, fica do nosso lado lançar o concurso, numa situação normal nem viria à reunião de Câmara, aqui como ultrapassa o limite estabelecido, penso que são 750 mil euros, a partir de tem que vir à reunião de Câmara e, portanto, venho aqui nestes termos. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Sra. Vereadora Célia Azevedo, faz favor. Sr. Presidente, esta é uma daquelas propostas que nos deve satisfazer, como é evidente, que sobre uma necessidade há muito verificada e aqui também já debatida, junto das nossas forças de segurança e que finalmente, com o atual Governo e na pessoa da Sra. Ministra da Administração Interna em funções, foi possível levar a bom porto. E citando o Sr. Presidente, não textualmente, mas lembro-me de ter dito, e concordo plenamente com aquilo que referiu numa intervenção a quando julgo da visita da Sra. Ministra, que não importa quem faz acontecer, portanto, se é o partido A ou B, importa que se faça e que se reconheça esse trabalho. Portanto, estamos plenamente de acordo. Julgo que foi mais ou menos, e se não foi exatamente assim, mas julgo que quis dizer isto. E, portanto, devemos estar, de facto, todos satisfeitos. E depois também dizer que temos visto algumas máquinas já colocadas junto ao troço ali Quinta à Mesquinhata e que esperamos que também seja um bom pronúncio de que também se leva a bom porto esta obra que há tanto falada e tanto discutida e, portanto, oxalá venhamos a ver também este projeto finalizado. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Dizer-lhe o seguinte, o que importa realmente é estarmos satisfeitos de ver esta obra a arrancar. E para as nossas populações, efetivamente, o que importa, e para mim também, é que as obras avancem, seja quem for que está no Governo. Se quisermos depois dizer, bom, avançou com o atual Governo, permita-me que lhe diga outra coisa, quer dizer, a senhora não pode dizer, bom, podia ficar assim. Ainda bem que as obras avançam independentemente do Governo que está, e ficaria por aí. Ter dito antes, com o atual Governo, é puxar um bocadinho para a sardinha para a sua brasa do PSD, então deixe-me puxar aqui a brasa para a sardinha do meu partido também, porque assim fala-se, digamos, a 100%, a tal honestidade intelectual, não é? Falamos de tudo, ou seja, portanto, efetivamente, esta é uma obra que já foi lançada, deslançada e tal, não interessa por aí, foi metida no PRR pelo Governo anterior. Se não tivesse sido metida no Governo anterior no PRR, não avançava. E, portanto, este Governo, e bem, e não foi só uma vez que eu disse isso, por exemplo, na 304.3, disse aqui quando esteve cá o Sr. Ministro das Infraestruturas, disse agora quando esteve a Sra. Ministra e digo sempre, e digo mais, há uma carta que eu estou a enviar agora, noutro âmbito da campanha eleitoral, não é o Presidente da Câmara, é o militante, em que estamos a mandar uma carta e digo, bom, isto lançou-se num determinado tempo e temos que ser justos e dizer que o Governo do
e disse isto na Assembleia Municipal. O Governo do PSD lhe deu continuidade. E bem, o que importa é que as coisas estejam feitas. Eu até poderia, se quisesse ser... se já estivesse em campanha eleitoral para as autárquicas, dizer isto, os governos, não, fui eu que andei lá e tal. E puxava só para mim. E é verdade que lá andei, pá, sempre a bater essas portas todas. Mas não, está a obra feita. Mas dizer isso, Sra. Vereadora, devemos estar satisfeitos por termos a 304.3, que foi assumida pelo governo anterior e foi inaugurada pelo governo de então, e eu referi isso na minha intervenção, precisamente ali na divisão da freguesia de Estação com Santa Marinha. Ainda bem que temos aqui a questão da qualificação do quartel da GNR, que foi homologada pelo Sr. Ministro da Administração Interna, Dr. José Carneiro, que era do outro governo e que agora lhe estamos a dar continuidade. Ainda bem que arrancou em obra, porque já tinha arrancado em marcações anteriormente, nesta segunda-feira que passou, na outra segunda-feira que passou, a variante à Nacional 211, também estava em PRR, foi a última obra do PRR que foi consignada, que estava metida no PRR pelo anterior governo e que arrancou agora a obra. Ainda bem que foi adjudicada a eletrificação da linha do Douro, que foi metida também pelo anterior governo e é dado continuidade a esta. Portanto, se queremos puxar a brasa à nossa sardinha, devemos dizer isto. E já agora, senhora vereadora, também é importante dizer isto, para sermos claramente objetivos. Há 3 coisas que estavam bem encaminhadas ainda no anterior governo e que depois com, enfim, a mudança, que ainda estão, digamos assim, por 3 mais uma, 3 mais uma que estão para avançar. Uma é a segunda fase da ligação de Baião Ponte Ermida, mas pelo que sei, que ainda, quando fui fazer a consignação, agora, quando estive a assistir à consignação da variante nacional 211, a situação está a andar, estará na IAPA por causa da avaliação de impacto ambiental, oxalá não seja necessária essa mesma... vou fazer essa avaliação, porque senão demora mais 6 ou 7 meses, mas tenho a garantia do Governo e do Sr. Secretário de Estado, ainda agora, e antes disso o Sr. Ministro, que naturalmente, independentemente de ser PRR ou não ser PRR, será assumida pelo Orçamento do Estado. Aliás, o Sr. Ministro já me tinha dito isso, portanto isto fica a faltar, está a fazer o seu caminho. Está a faltar, Sra. Vereadora, as duas EIPs para as 2 corporações de bombeiros, que estava encaminhado ainda quando era o Sr. Ministro, o Dr. Jorge Carneiro, e entretanto depois que mudou o Governo não houve mais atribuição de EIPs nenhumas. Está a faltar o aumento das valências no Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil, ali diante, porque também estava encaminhado, através da Sra. Secretária de Estado de então, Patrícia Gaspar, a instalação ali de um centro de meios aéreos, de uma base de apoio logístico e de um centro de formação. E está a faltar, e essa é a situação que, enfim, que mais me inquieta, e como digo, hoje ainda vou mandar uma informação ao Sr. Presidente do Iru, que é o avanço dos 2 blocos de apartamentos para a construção de 52 ou 54 apartamentos ali no Parque de Lazer Urbano, mas todas estas situações estavam encaminhadas e não foi por falta da minha parte de andar ali sempre em cima do assunto. Em relação aos outros todos, correu bem, esses ainda não correram bem. Mas, Sra. Vereadora, penso que o registro que temos que fazer agora, e eu direi sempre, porque as pessoas não têm, senão desacreditam também na política. O pior que podia acontecer é ver uma coisa que está assumido com Baião, com o Presidente da Câmara e através dele para os baionenses, e entretanto, porque muda de governo, mete-se a coisa na gaveta. De uma maneira geral, todas estas situações que eu aqui falei tiveram deste governo, digamos, essa continuidade, e eu, não só agora aqui, mas nos momentos oportunos, disse sempre na frente desses mesmos governantes. Muito bem, então, essa nota de satisfação, eu punha à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. A requalificação do pavilhão multiusos de Baião, trabalhos complementares, portanto, certamente tiveram a oportunidade de ver, enfim, foi adjudicada por um determinado valor, e, entretanto, enfim, aquilo que foi inicialmente previsto, também com o decorrer e o avançar do tempo, nós tínhamos previsto
digamos, uma qualificação, nomeadamente do piso, mas, entretanto, com o avançar do tempo, a degradação do piso, optamos por pôr um piso absolutamente novo e, portanto, vem aqui este valor aqui a mais. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Sr. Presidente, é só uma questão muito rápida. Em relação a isto houve um projeto e de certeza que houve um projetista que fez o projeto. Em relação aos trabalhos que agora aparecem por fazer, foi vontade da autarquia em fazer e o projetista tinha alertado para isso, ou foi deficiência no projeto e agora é que se percebeu que realmente o projeto não estava devidamente bem feito e tivemos que assumir essa responsabilidade? Eu acabei de explicar isso e isto está explicado também na proposta. Se lesse a proposta, certamente leu a proposta toda, está lá explicado. O que acontece é que quando o projeto está bem feito, e é feito com uma determinada realidade, e essa realidade implicava que quando o projeto foi feito, nós entendíamos com uma intervenção de 41.983 euros que era passível do piso ficar em condições e não precisávamos de meter um piso novo. E quando nos propuseram, quando o projetista nos pergunta se devemos meter um piso novo ou com esta intervenção ele ficava praticamente novo, obviamente nós, quanto é que custa um, quanto é que custa outro? Custa 140 e tal mil euros, se for um piso novo, ou custa 40 e tal mil euros se for um piso requalificado. Disse, então se ele fica igual, é avançar com a requalificação. Só que, entretanto, com o avançar, desde o tempo que se faz o projeto, que se lança o concurso, e o tempo em que agora se está a fazer a obra, não é? E foi um processo moroso, enfim, pelos passos que vocês sabem, com o facto também de ter havido ali numa determinada altura umas chuvadas intensas que, enfim, digamos, a água que caiu no piso levou a que a situação que estava se alterou e, portanto, chegámos à conclusão que, ao fazer-se uma obra, tem que se fazer uma obra em condições e, portanto, já não dava para compor o piso tal como estava e vamos meter um piso novo. É esta a questão. Portanto, é um valor que, enfim, de cerca de 150 mil euros a mais, que, apesar de tudo, depois é abatido trabalhos a menos da qualificação. Portanto, no global ficará à volta de 100 mil euros, se bem que, se vocês repararem bem, esses 100 mil euros é mais ou menos o valor que foi a menos entre o lançamento do concurso e a empresa que ganhou. Ou seja, nós lançámos o concurso por 1.090.000 euros, a empresa que ganhou 100 mil euros abaixo, 990 mil, e agora, basicamente, ao fim e ao cabo, com um piso novo, fica mais ou menos por aquilo que era o valor que nós tínhamos estimado. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Já falámos, está bem, ok. Então punha à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto número 9, protocolo de cedência de viatura do município de Baião à freguesia de Campelo e Ovil, proposta, portanto também é uma proposta de gestão corrente, atribui mais uma viatura a mais uma freguesia, neste caso Campelo e Ovil. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não? Então punha à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta número 10, que foi enviada a todos por adenda, e agradecer a vossa disponibilidade, que era para não atrasarmos mais este processo. Empreitada do Parque de Lazer Urbano da Vila de Baião, construção de acessos, vias e parques de estacionamento. Proposta, portanto, vem em linha também com aquilo que temos vindo a falar, é um investimento forte de 1.034.000 euros mais IVA, que vai a concurso. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu começaria primeiro por fazer uma manifestação de interesse. Eu sou amigo pessoal dos administradores desta empresa, portanto, todos os comentários que eu vou fazer, estou completamente à vontade porque eu sou amigo. Portanto, conheço bem e sou amigo, temos até de vez em quando relações comerciais. No entanto, deixe-me dizer o seguinte, Sr. Presidente, só espero que esta obra, que vai ser dedicada à mesma empresa que fez a zona industrial de Baião, não é? E que não demore, ao mesmo tempo, nem tenha a mesma derrapagem de tempo, porque senão vamos ter obra até não sei quando. Portanto, acho bem que não arranjem depois os subterfúgios todos possíveis e imaginários, que foi o que aconteceu na zona industrial de Baião, para demorar. Depois, ainda outra coisa, Sr. Presidente. Também gostava que a qualidade fosse um bocadinho melhor. E as qualidades, porquê, Sr. Presidente? Esta empresa foi a empresa que fez a obra da 304.3. E quem passar na 304.3, uma simples
vistoria e ver, já há ervas a nascer nas valetas. Aquilo foi feito um ano, acabou há um ano. E quando isto acontece, eu sei o que é, e os técnicos também devem saber. E, portanto, já há ervas a nascer na valeta de betão. Portanto, não auguro nada de bom nisso. E, portanto, ter qualidade com a qualidade dos trabalhos a fazer é este o alerta que eu deixo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. 2 ou 3 notas. Uma, vou dizer que está completamente à vontade, até porque é amigo do empreiteiro. Nós devemos estar aqui sempre completamente à vontade, sendo amigos ou não sendo amigos. Aqui é amigos, negócios à parte. E que esteja sempre à vontade para votar em consciência, independentemente dessas relações de amizade. Depois, enfim, quer dizer, aqui devemos já estar satisfeitos todos também, porque se dependesse de mim, dizer-lhe que nós temos inscritos no nosso orçamento, penso eu que desde o orçamento para 2022, salvo erro, ou de 2022 para 2023, uma verba para avançarmos com isto. Isto foi um processo muito longo, complexo. É verdade que tem muito a ver com o facto de a solução que nós temos hoje é muito diferente da inicial, porque foi possível ao longo do tempo termos adquirido pelo menos mais 2 terrenos, 2 ou 3, já nem tenho bem a certeza, e que nos permitiu, digamos, ajustar o projeto inicial. É uma solução que é muito melhor, e a possibilidade de termos integrado aí, e que valeu a pena também algum atraso, a possibilidade de integrarmos aí de uma forma muito mais, enfim, indicada lá a construção dos tais 2 blocos de apartamentos através do IRU e, por outro lado, aquela parte que tem a ver com o loteamento, 16 lotes, a termos ainda, que foi o último terreno que nós comprámos, que permitiu ali ainda um ajuste interessante. E, portanto, houve aqui vários atrasos, porque se dependesse de nós, tínhamos em orçamento aquilo que está a arrancar agora, até porque para estes valores acrescemos mais 509 mil euros que tem a ver com os campos de jogos, e que espero que essa parte arranque agora já em junho, e esse acrescer aquilo que foi a valorização do curso de água de um valor de cerca de 50 mil euros, portanto, vem de encontro àquilo que era a nossa pretensão de ter aqui um parque de lazer urbano que nos honre a todos e que nos orgulhe a todos. Depois, pronto, é verdade que tomáramos nós que não haja muitos atrasos. É verdade que o Sr. Vereador, sendo da área da construção civil, apesar de não ser bem desta área, mas sabe bem dos atrasos que está a haver e das dificuldades que as empresas têm, de uma maneira geral, para cumprir prazos, não é? Se nós olhássemos para, por exemplo, o que se está a passar no metro do Porto, a linha rosa, a linha não sei quantos que estão com anos de atraso, e infelizmente também nos afeta a nós, mas aí eu também espero que efetivamente que não demore muito tempo. 304.3, que já reparou então que haverá ali, em alguns casos, ervas nas valetas, portanto nem confirmo nem desminto, se o senhor viu, eu acredito. Dizer é o seguinte: todas as obras têm uma garantia de obra de 5 anos, todas as obras públicas, e portanto qualquer coisa que não esteja bem durante 5 anos há a obrigação de as compor, como é evidente, e portanto nós não deixaremos de deitar mão a essa faculdade. Bom, mas como digo, é mais uma razão para estarmos satisfeitos todos, e eu sou a pessoa mais interessada, e este Executivo, em que ela seja, se possível, até concluída antes do prazo que está estipulado. Sendo isto, dito isto, ponho então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. E assim sendo, chegamos ao final da nossa ordem de trabalhos, não há público na sala, pelo que eu peço à doutora Ana Paula Carneiro o favor de proceder à leitura da ata para a sua aprovação em minuta. Portanto, todos os assuntos da ordem de trabalhos foram aprovados por unanimidade, sendo que o ponto 6 e o ponto 9 serão submetidos à Assembleia Municipal. Muito bem. Assim sendo, eu ponho à votação a aprovação da ata em minuta. Quem vota contra, quem se abstém, a ata em minuta é aprovada por unanimidade. Chegamos então assim ao final da nossa reunião. Agradecer a toda a Câmara, aos funcionários e funcionárias que cá estão, e também um cumprimento a todos aqueles que nos vão depois poder ver através da transmissão digital desta reunião. Muito obrigado.